Apocalipse. Capítulos 17 ao 19. Estrutura do livro. 7. A queda da Babilônia. Capítulos 17 ao 19. A cidade simbólica de Babilônia, representando o mal e a corrupção, é destruída. Vamos explorar o tema da queda da Babilônia descrito nos capítulos 17 ao 19 do livro do Apocalipse. A queda da Babilônia, capítulos 17 ao 19. Capítulo 17. A grande prostituta e a besta. João vê uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, com 7 cabeças e 10 chifres. A mulher está vestida de púrpura e escarlate, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, e segura um cálice de ouro cheio de abominações e impurezas de sua prostituição. Na testa da mulher está escrito um nome: Mistério, Babilônia a Grande, a mãe das prostitutas e das abominações da terra. A mulher é embriagada com o sangue dos santos e dos mártires de Jesus. A besta sobre a qual ela está sentada é descrita como tendo sido, e não é, e está para emergir do abismo e ir à destruição. As 7 cabeças são interpretadas como 7 montes e também como 7 reis. Os 10 chifres são 10 reis que ainda não receberam reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora, juntamente com a besta. A mulher e a besta simbolizam a aliança entre o poder religioso corrupto e o poder político opressor. A besta e os 10 chifres odiarão a prostituta, a despojarão e a devorarão, queimando-a com fogo. Isso simboliza a destruição da Babilônia pela própria força que ela apoiava. Capítulo 18. A queda de Babilônia. Um anjo poderoso desce do céu e proclama a queda de Babilônia, a grande cidade. Ele declara que Babilônia se tornou morada de demônios, guarida de todo espírito imundo e refúgio de toda ave impura e detestável. Todas as nações beberam do vinho da fúria da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância de suas luxúrias. Uma voz do céu chama o povo de Deus a sair de Babilônia, para não participar de seus pecados e não receber suas pragas. Babilônia é julgada por seus pecados acumulados até o céu, e Deus se lembra de suas iniquidades. A cidade é destruída em um único dia, com pragas, morte, luto e fome, e é queimada com fogo. Os reis da terra, os mercadores e os marinheiros lamentam a queda de Babilônia, pois sua riqueza e comércio são destruídos. Eles choram e lamentam, dizendo: ai! Ai! A grande cidade, que estava vestida de linho fino, púrpura e escarlate, e adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas, pois em 1 hora foi assolada tamanha riqueza. Capítulo 19. Alegria no céu e a vitória de Cristo. Após a queda de Babilônia, a grande alegria no céu. Uma grande multidão no céu louva a Deus, dizendo: Aleluia! A salvação, e a glória, e a honra, e o poder pertencem ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que corrompia a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. João vê o céu aberto e um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. Seus olhos são como chama de fogo, e em sua cabeça há muitos diademas. Ele está vestido com um manto tingido de sangue, e seu nome é chamado Verbo de Deus. Os exércitos do céu o seguem em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. O cavaleiro derrota a besta, os reis da terra e seus exércitos. A besta e o falso profeta são lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os restantes são mortos com a espada que sai da boca do cavaleiro, e todas as aves se fartam de suas carnes. Significado e temas: corrupção e julgamento. Babilônia simboliza a corrupção e a opressão, e sua queda representa o julgamento divino sobre o mal. Separação do mal.
O chamado para o povo de Deus sair de Babilônia enfatiza a necessidade de se separar do pecado e da corrupção. Vitória de Cristo. A destruição de Babilônia e a vitória do cavaleiro no cavalo branco simbolizam a vitória final de Cristo sobre o mal e a justiça divina. Esses capítulos são fundamentais para entender a natureza do julgamento divino e a vitória final de Deus sobre o mal. No próximo vídeo vamos tratar somente sobre Babilônia, a Grande. Ouça a leitura dos capítulos 17 ao 19. Reflita. Ore pedindo a ajuda do Espírito Santo para que venha sobre ti o entendimento. Que o Eterno nos conceda a compreensão. Em nome do Senhor Jesus. Capítulo 17. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, e falou comigo, dizendo-me: Vem aqui, mostrar-te-ei o juízo da grande prostituta que está assentado sobre muitas águas, com os quais os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito para o deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta cor de escarlate, cheia de nomes de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e carmesim, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas, tendo na mão um cálice de ouro cheio de abominações e imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito um nome: Mistério, Babilônia, a Grande, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi a mulher embriagada com o sangue dos santos e com o sangue dos mártires de Jesus, e quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: Por que te maravilhaste? Dir-te-ei o mistério da mulher e da besta que a carrega, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste era, e não é, e subirão do abismo e irão para a perdição, e os que habitam sobre a terra se maravilharão, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, quando virem a besta que era, e não é, e ainda é. E aqui está a mente que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E há 7 reis, 5 já caíram, e um existe, e o outro ainda não veio, e, quando ele vier, deverá permanecer por pouco tempo. E a besta que era, e não é, é a 8ª, e é das 7, e vai para a perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam reino, mas recebam poder como reis uma hora com a besta. Estes têm um mesmo intento, e darão o seu poder e força à besta. Estes pelejarão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá, porque ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e os que estão com ele são chamados, e escolhidos, e fiéis. E ele me disse: As águas que viste, onde a prostituta está assentada, são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste sobre a besta, estes odiarão a prostituta, e a farão desolada e nua, e comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus pôs em seus corações que cumprissem a sua vontade, e concordassem, e dessem o seu reino à besta, até que as palavras de Deus se cumprissem. E a mulher que viste a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Capítulo 18. E depois destas coisas vi descer do céu outro anjo, que tinha grande poder, e a terra foi iluminada com a sua glória. E clamou com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônios, e guarida de todo espírito imundo, e guarida de toda ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho da ira da sua prostituição, e os reis da terra se prostituíram com ela, e os mercadores da terra se enriqueceram com a abundância das suas iguarias. E ouvi outra voz do céu, que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante dos seus pecados, e para que não incorras nas suas pragas. Pois os seus pecados chegaram até o céu, e Deus se lembrou das suas iniquidades. Recompensai-a, assim como ela vos recompensou, e dobrai-lhe o dobro segundo as suas obras. No cálice que ela encheu, enchei-lhe o dobro. Quanto ela se glorificou a si mesma,
e viveu deliciosamente, tanto tormento e tristeza lhe causam, porque diz no seu coração: estou assentada como rainha, e não sou viúva, e não verei tristeza. Por isso virão num só dia as suas pragas, morte, pranto e fome, e ela será totalmente queimada no fogo, porque forte é o Senhor Deus que a julga. E os reis da terra, que se prostituíram e viveram com ela em delícias, a lamentarão e se lamentarão por ela, quando virem a fumaça do seu fogo, estando de longe, com medo do seu tormento, dizendo: ai, ai daquela grande cidade Babilônia, daquela cidade valente. Porque numa hora veio o teu juízo. E os mercadores da terra chorarão e se lamentarão por ela, porque ninguém mais compra a sua mercadoria, mercadoria de ouro, e de prata, e de pedras preciosas, e de pérolas, e de linho fino, e de púrpura, e de seda, e de carmesim, e de toda a madeira de teína, e de toda a sorte de vasos de marfim, e de toda a sorte de vasos de madeira preciosíssima, e de bronze, e de ferro, e de mármore, e de canela, e de perfumes, e de ungüentos, e de incenso, e de vinho, e de azeite, e de flor de farinha, e de trigo, e de animais, e de ovelhas, e de cavalos, e de carros, e de escravos, e de almas de homens. E os frutos que a tua alma cobiçava se apartaram de ti, e todas as coisas que eram delicadas e formosas se apartaram de ti, e nunca mais as acharás. Os mercadores destas coisas, que por ela enriqueceram, ficarão de longe, com medo do seu tormento, chorando e lamentando, e dizendo: ai, ai daquela grande cidade, que se vestiu de linho fino, e de púrpura, e de carmesim, e adornada de ouro, e de pedras preciosas, e de pérolas. Pois em uma hora tão grandes riquezas se desfazem. E todos os comandantes de navios, e toda a companhia de navios, e marinheiros, e todos os que negociavam por mar, pararam de longe, e clamaram quando viram a fumaça do seu fogo, dizendo: que cidade é semelhante a esta grande cidade? E eles lançaram pó sobre suas cabeças, e clamaram, chorando e lamentando, dizendo: ai, ai, daquela grande cidade, onde se enriqueceram todos os que tinham navios no mar por causa de seu custo. Porque numa hora ela ficou desolada. Alegrai-vos por ela, ó céus, e vós, santos apóstolos e profetas, porque Deus vos vingou dela. E um anjo forte levantou uma pedra semelhante a uma grande pedra de moinho, e lançou-a ao mar, dizendo: assim será derrubada com violência aquela grande cidade de Babilônia, e nunca mais será achada. E a voz dos arpistas, e dos músicos, e dos flautistas, e dos trombeteiros, nunca mais se ouvirá em ti, e nenhum artífice, seja qual for a sua arte, se achará mais em ti, e nunca mais se ouvirá em ti o som de uma pedra de moinho, e a luz de uma candeia nunca mais brilhará em ti, e a voz do noivo e da noiva nunca mais se ouvirá em ti, porque os teus mercadores eram os grandes homens da terra, porque pelas tuas feitiçarias todas as nações foram enganadas. E nela se achou o sangue dos profetas, e dos santos, e de todos os que foram mortos sobre a terra. Capítulo 19. E depois destas coisas ouvi uma grande voz de muita gente no céu, dizendo: aleluia, salvação, e glória, e honra, e poder, ao Senhor nosso Deus, porque verdadeiros e justos são os seus juízos, porque julgou a grande prostituta, que corrompeu a terra com a sua prostituição, e vingou dela o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: aleluia. E sua fumaça subiu para todo sempre. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava sentado no trono, dizendo: amém, aleluia. E saiu uma voz do trono, dizendo: louvai o nosso Deus, todos os seus servos, e vós que o temeis, desde o pequeno até o grande. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como a voz de muitas águas, e como a voz de fortes trovões, que dizia: aleluia, porque o Senhor Deus onipotente reina. Regozijemo-nos, e demos-lhe glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, e sua mulher já se aprontou. E foi-lhe concedido que se vestisse de linho fino, puro e branco,
porque o linho fino é a justiça dos santos. E disse-me: escreve: bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E ele me disse: estas são as verdadeiras palavras de Deus. E prostrei-me a seus pés para adorá-lo. E ele me disse: olha, não faças isso, eu sou teu conservo, e de teus irmãos, que têm o testemunho de Jesus. Adorai a Deus, porque o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chamava-se Fiel e Verdadeiro, e com justiça julga e peleja. Os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitas coroas, e tinha escrito um nome que ninguém conhecia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o seu nome é Verbo de Deus. E os exércitos que estavam no céu o seguiam em cavalos brancos, vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma espada afiada, para ferir com ela as nações, e as regerá com vara de ferro, e pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E tem escrito na sua veste e na sua coxa o nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E viu um anjo em pé ao sol, e clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voam pelo meio do céu: vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos capitães, e a carne dos valentes, e a carne dos cavalos, e dos que neles montam, e a carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos, reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E foi presa a besta, e com ela o falso profeta que antes dela operava sinais, com os quais enganava os que tinham recebido a marca da besta, e os que adoravam a sua imagem. Ambos foram lançados vivos em um lago de fogo ardente com enxofre. E o resto foi morto com a espada do que estava sentado sobre o cavalo, espada essa que saía da sua boca, e todas as aves se fartaram da sua carne. Graça e paz por parte de nosso Deus e Pai, e de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, estejam sobre nossas vidas.